Eu entrei num carro para fazer um programa e o carro era roubado. Tenho 21 anos, primeira vez que eu estou presa, primeira gestação, estou de 9 meses já. Eu tô com 7 meses, uns dias de gestação. Faz 4 meses que eu tô presa. Eu peguei 5 anos e 6 meses, já com o inicial fechado. Eu fui julgada há 11 anos, mas só que eu não puxo isso não. Hoje estou fazendo aniversário, 1 ano e 5 meses que eu tô presa e não sou condenada ainda. Vou fazer 2 anos já, sem resposta, sem nada. A questão do encarceramento das mulheres, a preocupação com a saúde das mulheres e a preocupação com a saúde materno-infantil e com a maternidade na prisão, a gestação na prisão, começa a aparecer bem recentemente, né? E acho que está relacionada à questão do crescimento da população encarcerada no Brasil. De 2000 até 2014, a população prisional no Brasil cresceu enormemente, cerca de 120%. E essa taxa de encarceramento não é simplesmente um número. Se a gente for olhar, por exemplo, ela é a 5ª maior taxa de encarceramento no mundo. Se a gente for olhar para a população prisional, a população brasileira é a 4ª maior população prisional do mundo, atrás apenas da Rússia, China e Estados Unidos. Se esse crescimento da população prisional brasileira foi de 120%, o crescimento do encarceramento de mulheres foi muito maior, foi 410% nesse período. A gente passou de 5 mil mulheres presas em 2000 para 37 mil mulheres presas em 2014. Eu tava sem ajuda, aí tava muito difícil pra mim. Aí, uma hora quando tu cai no fundo do poço, não consegue sair, é difícil. Aí eu encarei essa vida do tráfico. 4 meses fiquei traficando, fiquei na vida do tráfico e fiquei abordada. Eu tô aqui hoje. Eu vou usar a palavra dela. Ela disse assim, olha, em vez de eu ficar me deitando com bêbado, eu preferi guardar droga na minha casa, porque achei que isso fosse mais saudável, mais higiênico para os meus filhos. Grande maioria tem envolvimento com tráfico de drogas. Algumas roubo, poucas homicídio e latrocínio. São crimes assim, digamos, mais graves, né? Não raro com o envolvimento do companheiro ou do marido. Não posso dizer que elas não sabiam do que estavam participando. Sabiam, com certeza. Né? Mas, digamos, o envolvimento inicial com o tráfico de drogas se dá a partir de um relacionamento amoroso. E muitas vezes até, né, acontece que a operação policial, o mandado de busca, etc., e ele é feito, né, e naquele momento quem está na casa é a mulher. E ela, né, naquela situação, acaba ela respondendo o processo, ela sendo condenada e o sujeito não, fica solto. Então, a maioria arrasadora das mulheres é isso. Tá? Eu vim pra ele não vir. Vim no lugar dele. Por quê? Porque eu tinha pena dele. Por causa que ele levou 11 tiros. Aí ele tem um braço quebrado e ele dá convulsão. Depois que ele levou esses tiros. E aí? Aí na hora eu fiquei com pena dele e disse que era minha e vim no lugar dele. É muito raro a reincidência de mulher traficante. Muito rara. Isso porque a mulher, de fato, ela não é traficante, ela está numa conduta que a levou ao tráfico. É ínfimo. Embora lá 90% talvez estejam condenados por tráfico, se você olhar quantas tem mais de uma condenação por tráfico, você vai ver que esse percentual deve ser inferior a 5%. O carro dele, que os policiais foram atrás dele, me trouxeram junto com ele. Eu fui presa porque eu estava levando droga pro presídio. Eu via muitas meninas levando, né? Só que ia ser fácil, nunca tinha levado. Fui tentar levar e caí, né? Foi quando invadiram a casa da minha irmã e pegaram eu
o pai do meu filho, a minha irmã, o meu cunhado, o irmão do meu cunhado, a mulher dele e outro cara. A primeira vez eu era inocente, caí pra uma briga 5-5, a guria me acusou que eu tinha roubado, só que na real só tinha batido nela. Vinha de uma festa com as amigas, peguei uma carona e os caras que estavam no carro era errado. Quando eu fui ver, os homens estavam atrás e os homens estavam atirando e eles bateram o carro e eu fui, né, como pega, eles fugiram, eu fiquei dentro do carro. Aí eu tava com 5 meses de gravidez quando eu fui presa. A pesquisa Nascer nas Prisões ocorreu entre os anos de 2012 e 2014 e contemplou todos os presídios femininos das capitais e regiões metropolitanas do Brasil. Nesse estudo se focou principalmente a mulher gestante, a mulher que estava com o seu bebê no presídio. Verificamos que 90% das mulheres que estavam presas e que nós entrevistamos nessa pesquisa, elas foram presas grávidas. E uma enormidade delas não tinha ainda sido julgada. Eu nunca recebi assim, pedido de visita íntima, de homem que quer visitar, que não era casado, que tem que regularizar, ou coisa assim. Ao contrário, nos presídios masculinos, todos os dias recebem pedidos de visita que mulher quer visitar o companheiro, etc. Poucas engravidam na unidade, porque os seus companheiros vêm visitar. Algumas engravidam, mas são poucas. A maioria chegam grávidas. E o serviço social aqui na unidade, ele tem o papel fundamental de garantir os direitos das internas, né? Que embora estejam cumprindo, né, o castigo, a sanção por ter infringido a lei, elas têm o direito, o único direito que está restrito a ela é o da liberdade. Todos os outros estão garantidos. Às vezes a gravidez já é visível, então já passa já para o setor, já para que seja feito o pré-natal. Quando essas mulheres são presas, gestantes, muitas vezes, ao chegar no presídio, o presídio nem sabe que elas estão grávidas. Então, uma coisa muito importante é, ao chegar, fazer um conjunto de exames que incluam um teste de gravidez. Porque uma vez identificado que está grávida, ela poderia, quem sabe, melhorar o número de consultas e começar esse pré-natal mais cedo. Se isso não ocorre, a barriga só vai ser vista lá pelo 5º, 6º mês, a mulher muito adiantada na gestação e, ao mesmo tempo, com alguns problemas de saúde que poderiam ter sido tratados, evitados ou diminuídos. Eu fiz do primeiro pré-natal. E do segundo eu não fiz, e do terceiro eu fiz. Fazia quando eu tava lá, minha Caraú. Todo mês a escolta me levava a fazer o pré-natal. E hoje eu vi como é bom fazer o pré-natal, que é bom levar a criança pra tudo. E depois que a criança nascer, ele fica com probleminha. Eu vi que o meu ficou. Ele ficou 11 dias por causa da toxoplasmose e por causa do sífilis. Então, o pré-natal é ruim. Resultado, nós tivemos nessas mulheres 7 vezes mais HIV, 7 vezes mais sífilis do que as mulheres que nós também entrevistamos e que eram mulheres que, digamos, fizeram seu pré-natal no sistema público de saúde e que foram entrevistadas por nós na pesquisa Nascer no Brasil, mulheres externas ao presídio. Para minha gravidez, eu tô fazendo meus exames, tudo até melhor do que na rua, sabe? Eu usava drogas, né? Daí eu não tava tendo, assim, um cuidado mais direto, né, pra minha gestação. Eu tava com só uma semana sem usar, tava usando crack, nesse daqui, né? No meu seu eu usei até os 9 meses. Eu acabei de fazer uma triagem agora, como vocês estavam me chamando, de uma gestante que chegou. Ela relata que estava mais ou menos com uns 3 meses, solicitei eco agora para ela.
e ela já teve bebê há 1 ano e 3 meses. Ela é soropositivo e ela só tomou antirretroviral enquanto esteve aqui na penitenciária, enquanto esteve grávida da primeira bebê. Agora ela está gestante, então a filha desde 1 ano e 3 meses, ela não está tomando antirretroviral, está gestante novamente e hoje ela chegou e relatou que ela precisa dos remédios, só que enquanto ela estava fora, ela não se preocupou com a medicação. E ela saiu daqui tomando medicação controlada, muito gordinha, muito bem, assim. Mas ela tem problemas psiquiátricos, né? Então, assim, tu vê ela numa situação de drogadição e hoje eu fiquei sabendo que ela retornou e que ela tá em cor e osso, assim, acabada. Eu não cheguei a vê-la, né? Então, isso, assim, a gente se sente muito impotente, assim, um pedacinho de nada, né? Mas daí tu reconstrói, devolve, que eu digo, e ela volta pra nós, né? Essa fala no sistema penitenciário é uma fala recorrente, essa fala de que as mulheres, quando chegam na prisão, as mulheres grávidas, elas não fizeram pré-natal, elas não cuidaram de si mesmas, elas estavam usando drogas, elas estavam numa vida sem cuidado delas mesmas, né? E um pouco essa fala acaba responsabilizando as mulheres por essa situação de saúde que elas trazem e acaba colocando assim, como se elas fossem salvas pela prisão, né? Mas a grande questão que a gente tem para pensar é assim, quem são essas mulheres, né? De qual grupo social que elas participam? Como é que é a situação de vida delas, né? Como é que é o acesso dela ao sistema de saúde? Como é que é o acesso dela a sistemas educacionais, assistenciais, né? Como é que é o acesso dela ao mercado de trabalho, né? Quem são essas pessoas? Então, quando a gente ignora todas essas questões e coloca toda a responsabilidade sobre aquela mulher, um pouco a gente está dizendo assim, a prisão salva a vida delas. Mas a prisão salva a vida delas ou como é que essa prisão é colocada aí, né? E eu acho que a casa prisional ela acaba sendo um local que a pessoa vê como um local de ser cuidado, né? De ser escutado, de ser acolhido. A vez que ela vai ser olhado, muitas vezes, pela sociedade, é quando ele chega aqui, né? Não deveria ser. Sim, ele passa pelo jurídico, pelo assistente social, pelo psicólogo, pela enfermagem. E a gente pode até questionar, mas se o teu usuário chega e com essa demanda, o que está acontecendo que não se dá conta disso lá fora? Qual é a posição do Estado diante desse grupo social? Ao invés de garantir as políticas públicas de garantia de direitos, em vez de políticas públicas de acesso, o que ele faz é política de penalização, é de prisão, né? Então ele coloca na prisão esse grupo social que ele não tem resposta para as questões colocadas por ele. Então, na verdade, não é uma falta de política pública para esse grupo, é uma política de penalização desse grupo social, é diferente, né? Então, quando a gente não observa isso e a gente olha só para o aspecto individual, a gente acaba condenando essas mulheres por não cuidarem de si, né? Quando esse cuidado não é uma ação individualizada nem isolada do contexto onde ele ocorre, ele está dentro de um contexto mais amplo. É muito vergonhoso pra gente. Ou que eles podiam, não precisavam levar algemada, gente. Leva sem algema, tem as guardas no lado. Pega e leva a gente sem algema. Lá não tem todas as pessoas, sabe? Olhando diferente pra gente. Não sabe o que a gente faz, o que não faz. Porque as pessoas que estão lá não sabem por que a gente está preso. Lá, uma corrente no pé. Você tem a guarda ali, não precisa, eu acho, ficar. Não precisa ficar algemada. Eu acho, na minha vista, que ninguém vai fugir dali. Então eles algemam de noite, quando vão dormir, que elas querem descansar um pouco, e de dia, que a pessoa tem que estar toda hora pedindo. Não dá nem para se mexer, para sentar na cama, com aquela corrente lá. E chega lá no hospital, depois começa o atendimento, aí se tira a algema para fazer todo o procedimento, mas acompanha, né? Se tira, ela fica sem algema, mas a agente penitenciária fica acompanhando todo o tempo. Até na hora do parto também, a gente costuma acompanhar. Eu já presenciei um parto cesárea há muitos anos atrás, isso. E um parto normal, né? Então, mas ela fica todo o tempo com a agente penitenciária. Depois que ganha bebê, também no quarto,
Aí fica a mãe, o bebê e 2 agentes penitenciários. Chamado estágio da maternidade, lato sensu, nós entendemos impertinente o uso de algema em qualquer estágio da linha do encarceramento e processual propriamente dito, porque isso aí malferiria as próprias recomendações do Supremo Tribunal Federal e de todas as recomendações da ONU no trato da preservação dos direitos do ser encarcerado. No ano também de 2016, a gente teve um decreto que regulamentou o uso de algemas, que hoje é terminantemente proibido para mulheres que estão em situação de parto e pós-parto. Então, desde o encaminhamento dela no transporte até a hospitalização dessa mulher, não pode ser utilizada algema, corrente ou algo similar. Todo esse processo legislativo, garantidor de direitos, ele se depara com um distanciamento muito grande do que acontece na realidade. Então, a gente tem leis que garantem direitos às mulheres e seus filhos, mas na prática, quando a gente vai ver, isso não é efetivado. Daí a importância da pesquisa. Acho que a pesquisa nos traz dados que nós já conhecíamos, mas agora eles estão consubstanciados. Elas estão em trabalho de parto, né? A gente chama a ambulância, ela não vai algemada, né? Ela vai como realmente uma mãe que vai para parir. Ali a mulher presa já fica um pouco de lado e a assistência vai realmente para a mãe que vai ter a criança, né? Não tem uso de algemas, né? Não, aqui eu não fui algemada, porque a bolsa já tinha estourado, e no hospital também eu não usei algema. Eu até pedi para elas deixar um pouco sem as algemas, mas elas diziam que não podia, né? A gente é preso, tudo. Eles me algemou, mas tirou. Não fiquei nem umas 2 horas com a algema, porque o agente do plantão, ele disse, eu tenho que te algemar, né? Aí a assistência social chegou, eu disse a ela. Eu falei, tô me algemando. Ele falou, não precisa disso não. Aí foi, conversou, aí ela conversou com ele, aí ele veio e tirou minha algema. Quando eu tive ela, o tratamento foi muito diferente. Tinha gente que me olhava diferente, as enfermeiras. Tinha uma enfermeira que queria que eu ficasse algemada, perguntou se eu era perigosa. Mas as agentes, sempre gente boa, e disse, faça seu serviço que eu faço o meu. Cuide das crianças que deu, cuido dela. Tudo que uma pessoa normal tem, elas têm direito, assim, só não tem acompanhante familiar na hora do parto, é só o agente penitenciário de segurança. Não podia ficar com as outras mãezinhas no hospital. Foi sozinha, só era eu e a agente que me acompanhava. Aí é bem diferente, você tá na cadeia, não tem família, não tem nada, o que só fica perto da gente é polícia e agente. Você tá lá com dor, aí corre a gente pra lá, pra cá com você. Até pra ganhar neném também, a gente, polícia, fica em cima. É diferente, né? No parto, você tá em casa com sua família. E eu acho que a questão, assim, de quando a gente for ganhar, é um momento único nosso, que a gente queria guardar pra sempre, né? A gente guarda isso pra sempre. Então seria muito bom a gente poder compartilhar com alguém importante da nossa família. Sabe? Que nem a minha mãe, é o primeiro neto dela, ela não vai poder ver. Não vai poder estar ali do meu lado, segurando a minha mão, me dando força, sabe? E eu acho que assim, que diferença vai ter de uma mãe estar ali sendo uma presa? Que diferença vai ter ela estando ou não estando? O que vai prejudicar para a prisão da presa? O que vai prejudicar para eles? Eu vou fugir? Não tem isso. Por que não podem liberar? A mãe ali no momento único da gente, do lado da gente. Mas ao chegar na maternidade, a família não é avisada, essas mulheres não têm direito a um acompanhante. Ter acompanhante de livre escolha é uma lei no Brasil. Qualquer mulher tem esse direito. É uma lei garantida para todos e disponibilizada para todos, mas essas mulheres não tiveram também esse direito assegurado. Elas ficam sozinhas e também não recebem visitas dos familiares. Foram discriminadas porque elas ficam isoladas num lugar separado nas maternidades. Elas ficam com guarda na porta como se elas fossem
presas de alta periculosidade, que não é o caso dessas mulheres. Os crimes, a maioria esmagadora, são crimes pequenos, mas elas são tratadas como de alta periculosidade. Elas ficam com vergonha de todas as outras mulheres que têm medo delas. E os próprios profissionais de saúde também se sentem desconfortáveis em tratar essa mulher. Então, isso ajudou na avaliação que elas fizeram, digamos, muito mais negativa do atendimento recebido. Também elas foram discriminadas por um outro motivo, que foi o uso das algemas, que aconteceu em 1/3 dessas puérperas. E eu não vi ninguém. Ficando, não, é um quarto só para presa. Tem ali no hospital, tem um quarto na frente do outro, assim, que é só para presa. E até levantou, assim, o corpo da outra mãe e fazia para ela se ajudar. E para mim, ela dizia bem assim: quantos filhos tu tem? Eu disse 2. Ela disse: então, tu é macaca velha. Só falta gritar, né? Eu disse: eu não vou gritar. Coisa, e me deixaram sozinha no quarto. E eu falei que a nenê tava saindo e mandaram me algemar. Porque eu tava enchendo o saco. Algema, porque ela tá enchendo o saco. Só que a cabeça da nenê já tinha saído. E a algema, então a gente sente. Tem corrente e tem pra. né? Daí ela disse: deixa ela ir sozinha. E deixaram ela sozinha. Só ficaram as 2 guardas na porta. Que é escolta, né? Ele achava porque era um detento, ele podia falar do jeito que ele queria. Tem que ser humano, entendeu? Acima de tudo. A humildade é muito importante. E o respeito. Pode ser preso, pode ser pobre, rico. Acho que acima de tudo tu tem que ser humano. Tem que saber te pôr no teu lugar e se pôr no lugar da pessoa, entendeu? Acolher o preso é muito difícil. A população em geral, ela prefere que o preso morra mesmo, né? Que deve, deixa ele lá apodrecendo na cadeia para sempre. Mas esquecem que aquele preso está passando só um tempo ali. Daqui a pouco ele vai estar em liberdade e resta nós escolher se quer que ele volte melhor ou pior, né? É porque falta um pouco informação, seminários, né? Coisas voltadas para que os profissionais de saúde entendam o acolhimento do preso, que merece ser bem tratado pela pessoa, porque a única restrição dele é a liberdade de ir e vir, não dos outros direitos. Elas ficam na unidade até a hora mesmo de ter o bebê e são levadas para o hospital. A gente tem pactuação com a Secretaria de Saúde da rede Cegonha, mas a dificuldade que existe é de sensibilizar os profissionais que estão na ponta nos hospitais para acolherem essa gestante e darem a ela o mesmo direito das mulheres em liberdade. Então, esse cuidado, esse trabalho de sensibilização é que deve ser feito para garantir esses direitos.